Quando pensamos no nosso tema da palestra de hoje, por que é benéfico que os cristãos vivam separados do mundo? Bem, nós podemos então quebrar este tema em três grandes pontos. O primeiro, porque os cristãos devem viver separados do mundo. O segundo ponto, o que é esse mundo, então, que nós precisamos viver separados? E um terceiro grande ponto, por que é benéfico, então, que nós vivamos separados do mundo? Para nós entendermos e até mesmo conseguirmos responder este tema, é importante que nós tenhamos em mente o mencionado aqui no livro de João, no capítulo 17, os versículos 15 e 16, no qual convido os irmãos a me acompanharem aqui na leitura. João, no capítulo 17, os versículos 15 e 16 nos diz o seguinte: Não te peço que os tires do mundo, mas que vigies sobre eles por causa do maligno. Eles não fazem parte do mundo, assim como eu não faço parte do mundo. Então, nós podemos notar aqui claramente que Jesus, nestes versículos, ele mencionou, ele afirmou que ele não fazia parte do mundo. E assim, nós então, como seus seguidores, também não devemos fazer parte desse mundo. E nós sabemos hoje que os cristãos lá do primeiro século, eles não viviam como que separados, talvez trancados num mosteiro ou dentro de um determinado lugar. Não. Tanto que Jesus os enviou para que estes levassem o seu conhecimento, levassem a sua mensagem para as pessoas até o ponto mais distante ali da terra conhecida. E notem que estes seguidores de Jesus, estes não estavam sozinhos, como que largados no mundo para fazer essa obra. Se nós nos lembrarmos do versículo 15 que lemos, nós vimos que Jesus pediu a seu Pai, a Jeová Deus, para que os vigiasse, porque Satanás, o governante deste mundo, ele iria então incitar o ódio contra aqueles por causa do nome de Cristo. Nós sabemos que as normas de Deus, elas não mudaram de lá para os nossos dias, apesar de tantos séculos terem se passado. Por isso, nós podemos afirmar que Jeová ainda requer que os cristãos vivam separados deste mundo. Por isso, nós podemos então afirmar que os verdadeiros cristãos da nossa época atual, eles são guiados, eles são protegidos por Deus. E dessa forma, estes se beneficiam da permanência de Jeová continuar lhes ajudando, continuar lhes protegendo. Para nós entendermos melhor até mesmo o que significa então viver separados do mundo, nós precisamos nos lembrar que na Bíblia a palavra mundo, ela se refere a uma sociedade humana injusta. E visto então que os cristãos, eles seguem as normas justas de Deus, às vezes tem então havido um relacionamento difícil entre os servos de Jeová e o mundo. E a atitude equilibrada de Jeová para com o mundo deve servir de guia para todos nós. Pois, embora Jeová, ele odeie as coisas que caracterizam o sistema iníquo de Satanás, ele mostrou seu amor pela humanidade, por enviar o seu Filho aqui para a terra, para salvar a todos nós e todos os que alcançassem o seu arrependimento. Desta forma, os cristãos, então, podemos dizer que eles mantêm-se, sim, separados da política do mundo, por se manterem numa posição neutra quanto à disputa entre partidos políticos e até mesmo por não dar nenhum tipo de apoio. Agora, será então que por nós, verdadeiros cristãos, que nós estamos separados do mundo, será que nós não vamos então respeitar as autoridades existentes? Vamos então deixar que a Bíblia nos mostre este ponto. Vamos ler aqui Romanos, no capítulo 13, o versículo 1, e depois os versículos do 5 ao 7. Romanos, capítulo 13, versículo 1, nos diz:
Todos estejam sujeitos às autoridades superiores, pois não há autoridade sem a permissão de Deus. As autoridades existentes foram colocadas por Deus em suas posições relativas. E agora os versículos do 5 ao 7. Portanto, é necessário que vocês estejam em sujeição, não somente por causa dessa ira, mas também por causa da sua consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, porque eles estão a serviço de Deus e prestam esse serviço constantemente. Deem a todos o que lhes é devido. A quem exigir imposto, o imposto. A quem exigir tributo, o tributo. A quem exigir temor, tal temor. A quem exigir honra, tal honra. Então, como nós pudemos notar aqui nestes versículos, nós podemos dizer que as autoridades superiores, as autoridades políticas, os ministros de Deus, eles podemos dizer que estes são ministros de Deus, quando estes desempenham um papel aprovado por Deus. E neste papel aprovado inclui a autorização para infligir punição aos malfeitores e também dar louvor aos que fazem o bem. Por isso, os servos de Jeová, de uma forma consciente, eles pagam então de volta a César o que este cobra de uma forma legítima, e vão até onde a sua consciência, treinada pela Bíblia, lhes permite ir. Porém, também seria incorreto que nós concluíssemos que todos os humanos que exercem a autoridade governamental, estes sejam instrumentos de Satanás. Muitos mostram ser pessoas de princípios, tais como lá no passado o procônsul Sérgio Paulo, que ele foi descrito aqui na própria Bíblia como um homem inteligente. Alguns governantes têm defendido corajosamente os direitos de minorias, sendo orientados pela sua consciência dada por Deus, mesmo sem conhecer a Jeová e a seus propósitos. É fato que hoje alguns cristãos trabalham no serviço governamental, e já que estão estes separados do mundo, eles não se unem a partidos políticos, não buscam postos políticos, nem aceitam postos aonde vão se definir pautas governamentais em organizações políticas. Os servos de Jeová são neutros nos assuntos políticos, visto que servimos como embaixadores, ou podemos dizer, enviados do reino de Deus, e que a nossa vida, ela está sim dedicada a Jeová. Quando homens exigem destes servos de Deus coisas que vão contra o que Jeová ele exige dos seus servos, estes então negam a obediência às autoridades, pois temos que obedecer a Deus antes que aos governos de homens. E as testemunhas de Jeová, elas amam os seus semelhantes e acham então que o melhor bem que estes podem fazer é então ajudá-los a obter um conhecimento exato do propósito de Deus, de instituir novos céus e uma nova terra justos. Devido a este amor pelas pessoas, nós podemos afirmar então que nós temos prazer em procurar os de coração puro, por pregarmos as boas novas em todos os continentes e em toda a maioria das ilhas dos mares. Os pais que são testemunhas de Jeová, eles cooperam de bom grado com os professores dos seus filhos e até mesmo ajudam os filhos a estudar muito bem, para que estes mais tarde não venham a ser um fardo para o governo humano. Também dentro das congregações das testemunhas de Jeová, estas se opõem veementemente contra o preconceito racial e a distinção de classes, e dão muita importância a fortalecer a vida familiar. Mas, infelizmente, apesar de todo esse amor pelas pessoas, muitos irmãos, por permanecerem fiéis a Jeová, estes passaram por sérias provações.
Se nós fôssemos contar pelas provações que nossos queridos irmãos passaram e passam atualmente, com certeza nós ficaríamos várias horas aqui comentando sobre isso. Mas foi selecionado apenas um caso de alguns irmãos na Coreia, na guerra, no século passado. Notem o seguinte relato. Uns 43% da capacidade industrial da Coreia haviam sido arrasadas e uns 33% das habitações haviam sido destruídas. Uma parte da população, e entre estes os irmãos, tiveram que viver como refugiados. Durante os primeiros dias de guerra, a maior parte da população de Seul, ela ficou como que atrapalhada na cidade. Os irmãos sabiam que seriam obrigados a unir-se ao exército voluntário do povo. Assim, os irmãos Park Chong e Ok-ung se esconderam na cidade até o dia 25 de julho. E então, estes vadearam o rio Han em um esforço de chegar sãos e salvos a uma zona segura ao sul de Seul. Estes passaram por centenas de corpos, tanques inutilizados, edifícios destruídos, e quanto mais estes se aproximavam da linha de batalha, mais difícil estava de eles passarem desapercebidos pelos soldados norte-coreanos. No dia 15 de setembro de 1950, a cidade de Seul, ela foi libertada da ocupação norte-coreana. E aproveitando então esta liberdade, o nosso irmão, ele saiu para pregar de casa em casa, para saber como as pessoas se sentiam. E foi neste serviço de pregação que ele encontrou o irmão Ho Pyun, e este contou que também havia passado por sérias dificuldades. O irmão Ho contou que, quando percebeu a ocupação norte-coreana, ele fugiu para as montanhas, para que não o obrigassem a se alistar no exército de ocupação. Porém, os soldados detectaram o fogo que este havia acendido para preparar a sua comida, e o capturaram. Ele foi conduzido à periferia da cidade, colocado junto com outros jovens que haviam sido capturados em uma ronda. Foi então interrogado um a um, e cada um destes, que não puderam dar uma explicação satisfatória de fugirem da guerra, estes eram separados e fuzilados. Ho então pensou o seguinte, que eles poderiam matá-lo, mas ele tomou a decisão de dar testemunho antes que o matassem. Perguntaram-lhe por que ele havia fugido para não se engajar no exército voluntário do povo. E o irmão respondeu: somente posso servir ao reino de Deus, e estas duas facções desta luta política serão destruídas por Deus no Armagedom. E eu não desejo estar nem de um lado nem de outro. Não tenho medo de morrer, porque creio na ressurreição. Neste momento, o seu interrogador comentou que ele era o primeiro a dizer a verdade. Porém, este temia separá-lo para não o executar. Assim, os soldados levantaram seus rifles, apontaram e dispararam. Bom, se ele contou o caso, nós já sabemos que ele não morreu, não é mesmo? Agora, notem que, quando ele acordou, porque ele desmaiou do susto, a primeira ideia que ele teve foi: a verdade é verdadeiramente poderosa. Notaram a fé destes dois irmãos? O primeiro nem bem viu que a proscrição, as dificuldades haviam terminado e ele já saiu para pregar de casa em casa. O outro irmão, ele manteve-se firme até mesmo quando a sua vida estava em jogo. É fato que a maioria de nós hoje não vivemos no meio de guerras. Porém, ao repararmos no mundo em nossa volta, nós veremos uma outra grande dificuldade a enfrentarmos. Nós notamos que este mundo, ele é muito devasso. Personalidades de destaque na política, nos esportes, no entretenimento, estes violam de uma forma flagrante as normas bíblicas de comportamento moral. Mas estas pessoas
continuam sendo celebrizadas pela população. A definição de imoralidade feita pelo mundo moderno, ela é tão atenuada que ela não se harmoniza com o conceito de Deus. Mas vamos ver então nas nossas próprias Bíblias quais são os mandamentos de Deus sobre a moral. Vamos ler aqui em 1 Coríntios, no capítulo 6, os versículos 9 e 10. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10 nos lembra: ou será que vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, os que praticam imoralidade sexual, os idólatras, os adúlteros, os homens que se submetem a atos homossexuais, os homens que praticam o homossexualismo, os ladrões, os gananciosos, os beberrões, os injuriadores e os extorsores não herdarão o reino de Deus. Bem, quando nós comparamos o que nós lemos aqui nas nossas Bíblias com a moral vigente atual, será que nós vemos muita diferença? Com certeza, não é mesmo? Nós vemos que hoje em dia as pessoas não pensam duas vezes em se separar, em ter um sexo extramarital e tantas outras coisas que são condenadas pela Bíblia. Agora, será então que esta imoralidade, ela pode influenciar nos membros da organização de Jeová? Nós sabemos que Satanás, ele ronda a cada um de nós como um leão que ruge. Ele está pronto para devorar aquele que ficar um pouquinho descuidado. Suas maquinações, suas artimanhas, infelizmente, enlaçam todo ano cristãos descuidados. E nós podemos dizer ainda que, infelizmente, devido à imperfeição de cada um de nós, qualquer um de nós poderemos fraquejar quanto a estes pontos da imoralidade. Mas o que deve ser feito então? Vamos ver o que a Bíblia nos lembra aqui em 1 João, no capítulo 2, versículo 1. 1 João, capítulo 2, versículo 1 nos lembra: meus filhinhos, eu lhes escrevo estas coisas para que vocês não cometam pecado. Contudo, se alguém cometer um pecado, temos um ajudador junto ao Pai, Jesus Cristo, um justo. Como nós vimos aqui, se um membro da congregação, ele sucumbe à imoralidade, este então recebe agora a ajuda para se arrepender e dar meia volta no seu proceder. Porém, infelizmente, alguns não se arrependem. Então, uma outra atitude para com eles deve ser tomada, também conforme o que está registrado dentro de nossas próprias Bíblias. Vamos ler aqui 1 Coríntios, no capítulo 5, os versículos do 11 ao 13. 1 Coríntios, capítulo 5, versículos do 11 ao 13, nos diz: mas eu lhes escrevo agora para que parem de ter convivência com qualquer um que se chame irmão, mas que pratique imoralidade sexual, ou que seja ganancioso, idólatra, injuriador, beberrão ou extorsor. Nem sequer comam com tal homem. Pois o que eu tenho a ver com o julgamento dos de fora? Não são vocês que julgam os de dentro, ao passo que Deus julga os de fora? Removam do meio de vocês a pessoa má. Como nós vimos, estes então devem ser removidos do convívio do povo de Jeová. Só que, novamente, esta remoção, ela não precisa ser definitiva. Alguns reconhecem os seus erros, retomam o modo limpo em suas vidas e, com o tempo, estes são readmitidos na congregação. Visto isso, então, será que se tem algum benefício em nós vivermos dentro das normas justas de Jeová? Vejamos então o que acontece dentro do casamento com os servos de Jeová. Nós já mencionamos que este mundo é um mundo devasso. Milhões de pessoas, mesmo nesta época onde o divórcio é muito fácil, estes desfrutam de um casamento duradouro.
Estes encontraram uma fórmula para se ter bom êxito, apesar das diferenças de personalidade e diferenças de formação. A chave para a resistência é fortalecer a fé e a visão de uma esperança de dias melhores para o nosso futuro. A Bíblia incentiva a bondade, incentiva a justiça, a verdade, a honra, a decência, o senso de responsabilidade e a compassiva preocupação com os outros. Também existe um outro modo onde os cristãos também mostram de uma forma muito clara que estão separados do mundo. Esta forma é o ministério público, que está descrito aqui no livro de Mateus. Vamos ler? Mateus, no capítulo 28, os versículos 19 e 20. Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20 nos diz: Portanto, vão e façam discípulos de pessoas de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer a todas as coisas que lhes ordenei. E saibam que eu estou com vocês todos os dias, até o final do sistema de coisas. Nós notamos aqui nestes versículos que os verdadeiros cristãos, eles fazem sim esta obra de evangelização, porque estes são obedientes às leis que Jesus deixou, ou seja, pregar e fazer discípulos. E a participação destemida e zelosa no ministério ajuda-nos então a permanecermos separados do mundo. Esta separação, com certeza, ela resulta em resultados tangíveis e gratificantes. Em nossas reuniões, em nossas publicações, nós somos ajudados a proferir discursos, a aproveitar o máximo a conversa direta com as pessoas em nosso serviço de campo. Sim, todos os mandamentos de Jeová são comprovadamente benéficos para o seu povo. A oração de Jesus a Jeová, pedindo que ele zelasse pelos seus discípulos, não ficou sem resposta. Enquanto nós continuarmos a viver separados do mundo, nós podemos estar certos de que Jeová vai continuar de uma forma amorosa a nos dar a sua orientação e a sua proteção. Por tudo isso, irmãos e amigos aqui presentes, lembremos-nos que viver nestes últimos dias exige cada vez mais uma vigilância para nos mantermos separados do mundo. Em breve, o velho mundo, ele será destruído, e os novos céus e a nova terra, estes justos de Deus, vão permanecer. Somente os que fazem a vontade de Jeová e permanecem separados do mundo, somente estes têm a perspectiva de serem recompensados com a vida eterna no paraíso. Sem dúvida alguma, podemos afirmar de forma categórica que viver separado do mundo resulta em benefício eterno para todos os cristãos fiéis.